Grande abraço a você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Boa Noite Esportes. Começa daqui a pouco a 10ª rodada do Brasileirão, com São Paulo e Internacional no Morumbi. Corinthians cheio de problemas para o clássico diante do Santos amanhã na Arena de Itaquera. Tem Libertadores da América, Seleção Brasileira. A partir de agora você confere todos os detalhes. Grande abraço a você que é apaixonado por esportes, que curte a programação da Rádio Futebol Clube. Hoje, terça-feira, dia 5 de junho de 2018. Começa daqui a pouquinho a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo entre São Paulo e Internacional no Morumbi. Boa noite, Zé Boquinha, tudo bem? Boa noite, Carlos Lima, amigos que nos ouvem, tudo tranquilo, tudo bem. Um friozinho bom até, legal. Para quem gosta, eu não sou muito chegado em frio, mas para quem gosta é uma beleza. Prefiro aquele calorzinho, viu, Zé Boquinha? Antes de falarmos do Brasileirão, eu até queria, eu vou abrir com o Libertadores porque eu não tive a oportunidade de ontem para hoje de colher a sua opinião, né, Zé? Afinal de contas, ontem aconteceu o sorteio da fase de oitavas e final, um chaveamento bem interessante, olha. Eu até estava comentando hoje com o Fábio no Bom Dia Esportes que eu acho que depois de muito tempo nós vamos ter uma fase decisiva de Libertadores a partir das oitavas com muito time bom, né? Fazia tempo que a gente não via isso, né, Zé? Porque eu estava analisando aqui, tirando o Atlético Tucumã, que não tem nenhuma tradição de Libertadores, embora seja time argentino e tal. E o Cerro Porteño, que nunca foi campeão, mas já chegou em semifinal, o resto, cara, é tudo, como a gente costuma dizer, cachorro grande, é tudo time de tradição, time que já ganhou Libertadores, ou seja, eu acho que vai ser espetacular a partir de agora a Libertadores. Você concorda, Zé? Concordo plenamente, né? E é legal isso, né? Você falou em Cerro Porteño, mas tudo bem, né? Cerro Porteño tem tradição, né? Tá sempre por aí, né? Sempre dando trabalho. Então é time que você sabe que vai jogar para valer. E quem for lá vai ter muita dificuldade. E a gente tem Corinthians, Palmeiras, Colo-Colo, Cruzeiro, Flamengo, River Plate, enfim. Então vamos lá, Zé. Grêmio, vamos lá. Eu vou repassar aqui a ordem dos jogos. Eu quero a sua opinião. Então, imagine que a pessoa esteja olhando para uma tela. Do lado esquerdo da tela tem o seguinte chaveamento, que é o que eu vou passar para você agora. Primeiro jogo clássico argentino, River Plate e Racing, Zé Boquinha. O que sai aí dessa chamada briga de foice no escuro? O primeiro time é o que manda o primeiro jogo em casa. Né? O Racing, exatamente. Sempre o segundo time que eu falar é o que vai jogar em casa a segunda partida. Então, no caso, Racing e River, o segundo jogo é no Monumental. O primeiro é em Racing, o segundo é em River. Exatamente. Aí vai dar River Plate, eu não tenho a menor dúvida. Mas vai ser, como você falou, jogo bravo, jogo de gente grande, jogo que vale a pena ver, né? É isso que é interessante. Acho até que na bola o Racing está jogando mais que o River. Só que o Racing está perdendo, muito provavelmente, não vai ter, né, depois da Copa do Mundo, o principal jogador deles, que é o Lautaro Martínez. Né? Já deve ir para a Europa também. É uma pena, porque o menino estava voando com a camisa do Racing. E embora o Racing tivesse ficado em segundo lugar na chave do Cruzeiro, dos argentinos que eu vi jogar, foi o que jogou mais bonito. Mas nem sempre jogar bonito significa vitória, principalmente numa competição como a Libertadores, né? Aí é o seguinte, Zé, você disse que passa o River. Então, passando o River, ele vai enfrentar o vencedor de Independiente e Santos. Pois é, Independiente em casa, difícil de ser batido. E o Santos numa fase assim que você não sabe bem como é que vai estar lá na frente, né? Como é que o Santos vai chegar.
fez uma partida de recuperação muito boa no fim de semana, mas ainda não é um time estável, não. Um time que para uma Libertadores você possa apostar alguma coisa. O fato de decidir em casa pode ajudar muito. Joga por um resultado positivo, um empate na Argentina e vem com tudo para o jogo em casa. Só que o adversário é o Independiente, nada mais, nada menos, de uma baita tradição em Libertadores, é aquele time que sabe jogar Libertadores, né? Que a gente sabe como é que catimba, como é que enche as paciências de juiz. Time argentino, eu vou te contar, se você não ficar nervoso, você começa a dar risada, porque toda vez que o juiz marca alguma coisa, pode ser até um lateral, vai 2 ou 3 caras na orelha do juiz. É a coisa mais impressionante do mundo. E quando é uma falta perigosa que o juiz marca, aí vai metade do time, né? Então o juiz tem que ouvir os caras falar o tempo todo. Às vezes não dá nem para pôr a culpa no juiz, mas sim o cara fica zonzo, né? Por quê? Porque comer de jogo, 5 minutos de jogo, 8 minutos de jogo, 12 minutos de jogo, os caras falando, você não pode dar cartão, que é um time de tradição, é um time argentino, né? Já é uma certa tendência a ajudar os times argentinos. Como é que fica o juiz, né? Você já se imaginou no lugar de um juiz desse? Nem eu quero. Saía no palco, cara, viu? Primeiro que viesse, eu dava um murro no cara. Para, pum, na boca. Quem for o próximo que falar, eu vou chutar. Você vai fazer igual o Daronco, né, Zé? Usar Exatamente. aquela fortaleza. Eu sou mais forte que você, cala a boca aí, pô. Bom, mas o Santos aqui vai ter que ser na manhã, tem que ser... Não vai poder enfrentar o Independiente lá na Argentina de peito aberto, né? Vai ter que jogar aí para segurar o resultado para tentar decidir aqui no Brasil. Mas você acha que... Agora eu vou falar bonito, hein, Zé? No frigir dos ovos, vai dar Santos ou não? No rigor da imagem. No rigor da imagem, já diria o poeta. Não acho. Eu acho difícil pro Santos. Mas tem chance. Decidindo em casa tem toda a chance do mundo. É o que eu falei. Tem que jogar de maneira inteligente. Aqui não é o fato de você querer ganhar ou não. Aqui é saber jogar, como dizem os mais antigos, os 180 minutos, né? É saber que o jogo tem 2 jogos, não é um jogo, é um jogo de 2 jogos. Então isso que você tem que saber e ter a consciência de como você vai se organizar para o jogo lá fora. Se conseguir qualquer coisa boa lá, se conseguir uma vitória, então é espetacular. Agora, até um empate, aí quando chegar em casa, você vai com tudo, né? Tudo ou nada. Ou ficar fora ou passa para frente. Aí não tem o que esperar. Só lembrando que se der Independiente e Racing, né, se o Racing eliminar o River e o Independiente eliminar o Santos, vai ser o clássico de Avejaneira. Aí é o Grenal deles lá, né? Pra você ter uma ideia, um estádio é do lado do outro. A gente acha que o campo da Ponte é perto do campo do Guarani, mas tem aquela ladeirona, né, Zé? Tem aquela descida e tal. É uma avenida inteira. Então, no caso lá não, é um estádio do lado. Você atravessa a rua, você tá no estádio. Atravessa o estádio. Só para você ver como é que vai ser se ficar Independiente Racing na Libertadores. Não é fácil. Né? Bom, aí é o seguinte, como você adora argentino, desse lado da chave todo jogo tem um argentino, quer ver? O próximo confronto, Estudiantes de La Plata e Grêmio. Aí o Grêmio vai enfrentar também outro time tradicional, só que a gente não pode esquecer que o Grêmio está jogando muita bola e é um time armadíssimo, e o Grêmio vai ter condição de jogar de igual para igual lá na Argentina, claro, com cuidado maior defensivo, e ganhar aqui em Porto Alegre. O Grêmio é o favorito aqui porque decide em casa. E é o atual campeão da Libertadores, né? Exatamente. Tem mais essa. E para fechar esse lado da chave, Atlético Tucumán, de Argentina, contra o Atlético Nacional de Medellín, também o primeiro jogo na Argentina, o segundo em Medellín. Aqui jogo duro, né? 2 jogos difíceis, né? 2 jogos que você não tem muita... vai ser história de decidir em casa também. O Atlético Nacional tem uma certa vantagem em função disso, né? Então, fica mais para o Atlético Nacional aqui. Bom, se o lado esquerdo da chave está cheio de argentino, o lado direito está cheio de brasileiros, Zé Boquinha. Então vamos lá. Colo-Colo e Corinthians. Ou o que restar do Corinthians também. Eu ia dizer isso. Né? Será que vai ter 11 para pôr em campo? Tem esse detalhe também, né? É difícil a vida do Corinthians. Será que vai ter técnico? O Corinthians é uma incógnita desgraçada, né? Porque vai sair gente, não tem dúvida, não tem dinheiro para contratar ninguém. O técnico já mostrou que não vai emplacar, vai ser muito difícil.
assustado, não é um cara como o Carille, que chegou mansinho, mas com personalidade. O Carille é aquele cara do interior, aquele caipira que chega, fala de manso e conseguiu fazer o time jogar, mas ainda pegou um time completo quando ele chegou o ano passado. Essa é a grande diferença. Esse ano o time está quebradinho. Vai ser muito difícil, mas o Colo-Colo também não é um adversário assim que assuste. E o Corinthians decide em casa, decide no Itaquerão, aí dobra a chance do Corinthians com qualquer time passar para a próxima fase. Bom, o Corinthians tem um trauma de oitavas, tá, Zé? Vou só relatar aqui para você. Em 2003 e 2006, ele foi eliminado pelo River Plate. Em 2010, pelo Flamengo. Aí em 2012 ele foi campeão. Aí em 2013, pelo Boca, aquele jogo lá do Amarija, mas foi nas oitavas. Aí, na 2015, pelo Poçante Guarani do Paraguai. E no ano seguinte, pelo Nacional de Montevidéu. Sempre nas oitavas e sempre decidindo em casa o segundo jogo. Mesmo assim, o Corinthians tem sido eliminado nas oitavas. Mas eu acho que o grande problema agora é justamente, não é o adversário, é o que você falou, o Corinthians não se sabe se vai ter time para entrar em campo no segundo semestre. E um detalhe, sabe quem é o grande astro do Colo-Colo, né, Zé Boquinha? Uhum. Sabe quem é ou não? Valdívia? Valdívia. El Mago. El Mago. El Mago, meu Deus do céu. Grande ídolo de Felipão. Eu me lembro quando ele veio para o Palmeiras a última vez, que ele veio lá da Arábia Saudita, e eu ficava no hotel e o Felipão morava no hotel. O Felipão morou 6 meses naquele hotel, quando ele veio para o Palmeiras. E no dia seguinte que ele foi contratado, era uma sexta, no sábado eu estava saindo do meu quarto e a comissão técnica eu estava do lado do quarto do Felipão e a comissão técnica toda do Palmeiras estava saindo do quarto, tinham se reunido. E batemos papo ali, aí eu fiquei aí, Felipão, conversando na porta do quarto. Ele falou, Zé, nós mandamos ontem acho que foi um e-mail, né, lá para o time dele, para saber as condições do Valdívia, né, como é que ele estava no meio do Campeonato Brasileiro quando ele chegou, né. A informação é que fazia 40 dias que ele não passava nem para pegar o cheque lá. Aí eu falei, Felipão, você está morto, ele vai jogar 2 jogos e tem uma distensão na orelha, não vai ter jeito. E não deu outra, né, se lembra? Lembro, claro. Era 2 jogos e 1 mês de chinelinho, né? E foi assim. Bom, Valdívia ainda joga. E aí é o seguinte, né, Zé? Quem passar de Colo-Colo e Corinthians vai enfrentar o vencedor de Cerro Porteño e Palmeiras. Aí é um jogo duro lá no Paraguai, né? O Cerro Porteño lá é um time que baixa o pau, mas o Palmeiras, torcer para o Palmeiras continuar subindo de produção, repetir o segundo tempo do jogo contra o São Paulo, que foi ótimo, foi espetacular, apesar de um gol em impedimento, mas ia fazer mais gols no São Paulo. O São Paulo morreu no segundo tempo, o Palmeiras cresceu muito. O Palmeiras, nesse pique aí, é favoritíssimo nesse duelo com o Cerro Porteño, também pelo fator casa. Então tá, bom, aí vem aquele clássico, se tem clássico argentino de um lado, que é Racing e River Plate, tem clássico brasileiro também. Agora eu quero ver o que o Zé Boquinha vai falar. Flamengo e Cruzeiro, Zé Boquinha. Aqui é complicado, hein? 2 times que estão jogando muito bem, o Flamengo liderando o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro que começou mal e de repente começou a descolar uma série de vitórinhas magras, tá, mas vai ganhando. E tem um bom elenco, né? Então aqui é um jogo de difícil prognóstico, apesar da decisão ser em Belo Horizonte, mas é difícil. Aqui é jogo pauleira, viu? Realmente não vou dar favoritismo para ninguém aqui, viu? Agora, vou ficar com a minha vaquinha em cima do muro. E se eu te disser que até esses 2 jogos acontecerem, provavelmente o Flamengo já não tenha mais o Vinícius Júnior e o Cruzeiro já não tenha mais o Arrascaeta. Muda muito, Zé? Para o Flamengo muda. Saindo o Vinícius Júnior e indo embora para o Real Madrid, vai mudar demais, né? Ele é o cara que carrega o time para frente, apesar do Diego estar fazendo um campeonato já nos últimos 3, 4 jogos espetacular. Voltou a ser aquele Diego que encantava, aquele Diego do Santos, né? Com velocidade, arrancando para o campo adversário, chutando em gol, fazendo gol. É outro jogador.
Mas o Vinícius Júnior vai fazer falta e vai fazer falta demais, né? Porque é o cara que recebe a bola e ninguém toma a bola dele. É uma das maiores revelações brasileiras nesses tempos agora. E o Arrascaeta, qual é o tamanho da Bom ausência? jogador, mas substituível, não é um fora de série. Então tá, e quem passar de Flamengo e Cruzeiro vai pegar Boca ou Libertad do Paraguai. Aqui da Boca, né? Aqui a camisa ganha esse jogo aqui. Então... Boca vai vencer em casa e vai para o Paraguai para negociar um empate e vai se classificar. Então tá, Zé, e aí é o seguinte, eu coloquei hoje de manhã, mas eu vou reprisar porque eu acho que vale a pena a opinião do Zé Boquinha, porque o clássico já começou, viu, Zé? O provável derby, né, das quartas de final da Libertadores já começou, viu, Zé Boquinha? Você sabia? Não. Então você vai saber agora. Depois do sorteio de ontem, né, a equipe do Fox Sports, que estava cobrindo o evento e tal, o repórter entrevistou o Andrés, né? E aí perguntou para ele, aquela coisa, né? Aquele chavão, pô, e aí, jogo difícil, o quê? O Colo-Colo e tal. Aí o Andrés falou do Colo-Colo e não resistiu. Ouça. Eu vim aqui com o espírito que não adianta torcer por esse, por aquele, todos os jogos serão difíceis. Os 16 que chegaram realmente, todos têm muitas condições e vai ser um jogo dificílimo, não só esse como os próximos. Quem quer ser campeão não pode escolher, né? Mas se o Palmeiras conseguir passar e nós também, vai ser um grande duelo em São Paulo e vamos ver se não vai ter chororô. O Maurício tem que parar já de chorar, o já passou, falei com ele agora, já passou, acabou, vamos tocar a vida pra frente. Bom, aí o rapaz só ouviu o Gagliotti e perguntou do chororô. Em relação a chororô, conversa do Andrés, para quem tem tempo de ficar ouvindo o Andrés, tudo bem. O importante é que o Palmeiras defenda os interesses do nosso clube, isso aí nós vamos fazer sempre. E quando nós reivindicamos alguma coisa é porque nós entendemos que existe algo de errado, senão a gente não reivindica absolutamente nada. Então, sobre o que ele está se referindo, o Palmeiras vai se defender sim, porque nós entendemos que existe uma irregularidade. Aí, Zé, já começou o jogo. Ele não existe ainda, mas já começou. Vou te contar, viu? Esses caras, eles perdem cada ocasião de ficar calado, né? Principalmente o Sanches, né? Não tem que provocar ninguém. Os caras são presidentes de clube que tem uma torcida imensa, né? Tem um país que eles não conseguem entender, esses caras, quando a vaidade deles é tão grande que eles se tornam obtusos, né? Que eles se tornam uns imbecis, para falar a verdade. E eu já vi isso 300 vezes na minha vida. O cara não consegue entender que é uma nação. O Corinthians tem quanto? 25 milhões de torcedores 30, no Brasil? 30. É um país enorme. O Palmeiras tem 15, 20, quase igual. É outro país enorme. Você está lidando com gente de alto nível na sua torcida, gente de baixíssimo nível, com um bandido que tem na torcida. É uma opinião pública das mais diversificadas, e você não pode acirrar isso. Você tem que ser inteligente para não acirrar esse tipo de coisa. E eles não conseguem calar a boca. Cada um devia botar um sapato na boca na hora de dar uma entrevista, para não falar tanta M como eles falam. É de lascar, né? O Sanches, ele é irreverente, gozador, ele acha bonito isso. E o outro adora falar um monte de bobagem também, né? Mas é de lascar, viu, Lima? Isso aí, a cada dia que passa, eu fico mais triste de ver tudo isso aí, que eu já vi tanto na minha vida, cara, que, olha, se contar dá para escrever uns 2 livros, viu? Capa e contracapa. Eu acho assim, ó, pra imprensa é lindo, maravilhoso, repercute e tal. Mas eu acho que nesse momento, não só por esse aspecto que você falou, se bem que esses caras aí, esse pessoal que são chamados de torcedores, mas que não são, esses caras eles não precisam de motivação para brigar, viu, Zé? Eles brigam de qualquer maneira. Isso aí eu não acho que vai acirrar tanto, não, porque eles não, quando não tem com quem brigar, eles brigam entre eles, né? Quando não tem torcida adversária, eles dão um jeito aí, um que é a favor de um, outro é a favor dele. Então, eu acho que nesse aspecto não. Mas eu acho que a maior preocupação do Andrés agora, nesse momento, seria procurar ter um time, né, para colocar em campo na próxima fase da Libertadores, o que já ficar provocando o Palmeiras, né?
Porque do jeito que a coisa tá lá no Corinthians, o Corinthians corre o risco de chegar na fase de oitavas de final com um time limitadíssimo e que nem chegue para sequer ter a chance de jogar de novo com o Palmeiras. Então, antes de provocar, eu acho que ele tinha que cuidar lá da administração do Corinthians, que não é fácil, né? Do que ficar provocando um time que tudo bem, o Corinthians nos últimos 7 jogos ganhou 6, mas, né, analisa aí, os 6 jogos que o Corinthians ganhou, ele estava com o Carille, com o time montado, tudo bonitinho. A perspectiva de segundo semestre do Corinthians é terrível. E aí, eu não sei, primeiro, se o Corinthians... Eu acho que o Corinthians não passa nem pelo Colo-Colo. A minha opinião é essa. Nós não vamos ter esse derby aí, porque eu acho que o Corinthians não passa pelo Colo-Colo. E se conseguir passar, o Palmeiras dificilmente vai ter um desmanche. Fala-se que o Keno vai embora, mas só o Keno, só a saída do Keno não seria suficiente para dizer o Palmeiras perdeu 50% da sua força. Também não é assim, embora seja um bom jogador. Então, esse tipo de comportamento, ele está inclusive correndo um sério risco de virar chacota depois, né, Zé? Porque se houvesse... Exatamente, né? Depois o cara vem desmentir, estava brincando. É sempre assim, cara. Estou dizendo novamente, esses caras têm que trabalhar em alto nível. Eles não podem trabalhar nesse nível tão baixo e rasteiro como eles trabalham sempre. Eles adoram pegar um microfone para aparecer, né? Porque é uns caras que só aparecem quando são presidente de alguma coisa. Que amanhã troca o presidente, você nunca mais vai ouvir falar do... Onde o Santos ainda foi deputado e tal... mas o Gagliotti, você nem sabia quem ele era, até assumir a presidente. Então, eles têm que ter esse discernimento de saber que é uma coisa temporária, que eles têm que cuidar do time deles e o outro cuidar do time do outro. E fim de papo, cara. Não tem esse negócio de ficar toda hora nessa conversinha. Isso aí já cansou também. Então vamos lá agora, Zé. Sul-Americana de bate-pronto. Desculpa, eu não vou falar desse time. Não vai falar de quem? De quem? Não, estou dizendo que quando você for, o repórter te perguntar do outro time, tá certo. Você fala, o outro time quem cuida é o presidente deles. Eu falo do meu só. Pergunta do meu time. Pronto. É isso aí, tá certíssimo. Agora, Zé, de bate-pronto rapidinho, confrontos também da Sul-Americana com times brasileiros, né? Nacional do Paraguai e Botafogo, o segundo jogo no Rio de Janeiro. Botafogo. São Paulo e Colón da Argentina, o segundo jogo na Argentina. E o time argentino na parada não é fácil, hein? Mas pode dar São Paulo, sim. Fluminense e Defensor do Uruguai, segundo jogo em Montevidéu. Defensor do Uruguai. Agora teve 2 times que se deram muito mal, pelo menos em tese. Atlético Paranense e Peñarol, segundo jogo em Montevidéu. O Atlético tá mal pra burro, né? O Atlético tá em situação ruim no Campeonato Brasileiro, não ganha um jogo fora de casa, tá difícil de vencer e não vai bem. Na Sul-Americana vai cair fora, inclusive, jogando com o Peñarol, não tem jeito, a tradição vai valer. Outro que também não deu sorte no sorteio. LDU e Vasco, segundo jogo no Rio. O Vasco hoje aconteceu um negócio meio chato, né? O Jorginho entregou o cargo ontem no Ceará e assumiu o Vasco hoje, né? Sabe, as coisas também, né? Apesar que também você não pode criticar o cara, porque se ele perdesse mal um jogo no Ceará, ele ia ser mandado embora. Esse é o problema, né? Então não tem que criticar, né? O futebol brasileiro é assim, né? Não tem, vou aproveitar e vou pro Vasco. Ele já passou por lá, jogou lá. E é um técnico que eu não confio, mas nem um pouquinho, viu? Eu acho que é um dos piores técnicos do Brasil, o Jorginho. Foi um ótimo jogador, boa gente, mas como técnico, esquece. E o Bahia, né, vai jogar contra um time também que não é muito conhecido, o Atlético Cerro do Uruguai, o segundo jogo lá no Uruguai. A Bahia perdeu o técnico, o Guto saiu, e também está muito mal no Brasileiro, e isso vai ter reflexo nessa Sul-Americana. A Bahia não passa. Não passa, né? E o único jogo aqui que eu destaco, porque realmente na Sul-Americana tem alguns times que dá vontade de chorar, né? Boston River do Uruguai, Deportes Temuco do Chile, Rampla Juniors do Uruguai. Quer ver? Tem um outro aqui também que é espetacular, que eu vi hoje de manhã.
General Dias, Zé Boquinha. Eu até brinquei, falei assim, General Dias do Paraguai, muito prazer, Carlos Lima, enfrentando o Milionário da Colômbia. Então, no meio dessa coisa toda, tem um jogo que eu acho que merece destaque, que é o Lanús da Argentina enfrentando o Júnior Barranquilla da Colômbia, né? Aí são times que já tem uma certa tradição no futebol sul-americano, porque os outros jogos realmente dá vontade de chorar quando a gente vê aqui na Copa Sul-Americana. Então, já que... Fala, Zé, pode falar. Não, dizer que essa Sul-Americana tem que esperar agora mais 2 fases, aí a gente começa a analisar, tá bom? Combinado? Combinado. Aí o nego já cai o joio e depois nós vamos ter só o trigo para analisar. Aí tá tudo certo, beleza. Então vamos virar a página aqui na Rádio Futebol Clube. Bom, daqui a pouco, Zé Boquinha, começa a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro com o jogo do São Paulo contra o Internacional no Morumbi. Mas antes de falar desse jogo do São Paulo, eu quero só... Eu separei aqui uma declaração do Abel, porque assim, sinceramente, Zé, a gente conversa bastante, você me conta muitas histórias, né, do seu passado espetacular, glorioso, né, como técnico de basquete. E várias vezes você falou para mim assim que às vezes não é bom entrevistar técnico depois que perde, né? Certo? Você já me falou isso algumas vezes, né, Zé? Não é Sem isso? dúvida. Então... Eu jamais entrevistaria um técnico perdedor se eu fosse repórter. Então, eu tava me arriscando. Ouça só, mas o Abelão foi elegante. Ele foi elegante, ó. A hora que eu ouvi isso aqui, eu falei, mas tem a cara do Zé Boquinha essa declaração do Abel, já que ontem a primeira vitória do Paraná Clube no campeonato, exatamente em cima do Fluminense do Abel. E aí ele falou o seguinte. A gente parece que começou a jogar quando o Paraná fez o segundo gol. Não vou entrar em méritos, dizem que foi pênalti, que a bola entrou, não entrou, mas hoje é aquele dia que é melhor pra gente relaxar, não estar na emoção, tinha que ficar lá 1 hora. 1 hora vocês já não vão estar mais ao vivo. Então eu vou falar pouco porque não falar besteira, entendeu? Vou falar pouco para não falar besteira. É aquele dia que eu queria ficar lá dentro, mas se eu ficasse lá dentro, vocês não iam estar aqui quando eu saísse. Cara, eu falei, pô, eu lembrei do Zé na hora, cara. Mas pelo menos ele foi sincero. Eu cheguei um momento na minha carreira, principalmente dirigindo time do interior, né, onde você tem uma sede maior de repórter do interior, né, que nem sempre é um cara que conhece o que você está fazendo, o que é o jogo. E eu dizia para os caras assim que acabar o jogo, eu não dou entrevista. Rádio, principalmente, né? Tem muita rádio no interior. Eu vou pro vestiário, vou tomar uma água, vou fazer um xixi, e depois eu volto para dar entrevista. Depois dos 10 minutos a gente conversa, tá bom? Tá combinado? Então não me aborde quando acabar o jogo, ganhando ou perdendo. Por quê? Porque o basquete, diferentemente do futebol, tem uma adrenalina absurda, né? Principalmente em jogos difíceis, né? Jogos contra 2 times do mesmo nível, e a sua adrenalina sobe e desce, a pressão sobe e desce, você sai de campo assim como se tivesse sido atropelado por um trator, né? É mais ou menos a sensação que eu sentia quando acabava o jogo, mesmo ganhando, porque você fica o tempo inteiro tendo que controlar o time adversário, seu time, juiz às vezes apitando mal, uma série de coisas, né? Eu dizia até que você tinha que saber quem eram os pé frios que entraram para secar o seu time, né? Para fazer uma reza, enfim. Umas brincadeiras, mas é verdade. Você vai entrevistar o cara que perde um jogo pro Paraná, que é o último colocado. Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, não, perdemos o jogo porque os caras jogaram melhor e eu joguei pior. Eles fizeram mais gol que eu. É uma besteira, é difícil, cara. O Abelão até que saiu numa boa, foi legal, foi educado. Mas você vê claramente que o cara tá chateado com o burro, né? O time vinha muito bem, o Fluminense. O Abel fazendo milagre, né? Com o elenco que ele tem, com a falta de dinheiro. Entrou no Campeonato Brasileiro, todo mundo achando que o Fluminense ia ser saco de pancada, né? E de repente o Fluminense ficou ali estabilizado no meio do caminho, ganhando bons jogos. Agora, perdeu o jogo, né? Vai fazer o quê? O jogo é de ganhar e perder, não tem jeito. Mas é isso aí. Eu, se fosse o dono de uma rádio, de uma TV, eu falar, não entreviste o perdedor, por favor.
Realmente foi. Mas o Abelão foi bem legal. Zé, antes da gente tocar bola com futebol, aqui tem uma notícia muito triste, né? Que a Maria Esther Bueno está internada em estado grave em São Paulo. Ela, no ano passado, descobriu que tinha um câncer na boca, fez tratamento, tinha melhorado, mas agora a doença voltou, infelizmente. E a gente está aqui torcendo, rezando para a recuperação dela. 19 títulos de Grand Slam, foi a maior tenista brasileira de todos os tempos, mas assim, disparado, né? Conquistou marcas, números históricos, ganhou o Wimbledon, né? Que não é fácil, com apenas 19 anos. Aí também se tornou a primeira mulher a conquistar todos os títulos de duplas dos torneios de Grand Slam em uma mesma temporada. Enfim, ela tem uma história fantástica. Nos últimos tempos vinha atuando como comentarista nos canais da Globosat, da Sport TV. E a gente só resta torcer, né, Zé? Eu estava acompanhando aqui, até no primeiro momento eu ia falar disso aí, né? Você se antecipou. É uma triste, né? 78 anos ainda, em plena forma, jogando. É a vida, né? E ela não foi só a maior tenista brasileira. Ela foi uma das maiores tenistas do mundo. Do mundo, é verdade. Maria Esther, ela, até agora, ela é homenageada em Wimbledon toda vez que tem torneio. Ela vai para lá, ela recebe homenagens, ela é considerada, reverenciada como a rainha Elizabeth lá em Wimbledon. Realmente é uma das maiores, se não a maior atleta brasileira de todos os tempos. Se você considerar que ela começou em 59, quando se amarrava cachorro com linguiça, quando a quadra de saibro, quando a raquete era pesada, sabe aquelas histórias que eu conto, né? Da chuteira que você pregava a trava com prego quando a gente jogava, e o Pelé fazia isso, quer dizer, e a Maria Esther também. Então, se você colocar lá no âmbito de hoje, que é tudo mais simples, né? Que a camisa não sua, que o tênis é leve, tem amortecedor, a raquete é levíssima, tudo contribui, tudo foi feito contribuindo para melhorar a performance do atleta em todos os esportes, não só no tênis. Nós teremos que considerar que ainda hoje ela é a maior tenista, uma das maiores tenistas do mundo. E do Brasil, então, largada, né? A maior tenista entre todas as mulheres que jogaram aqui, ninguém chegou nem um tico perto da Maria Esther Bueno. Vai ser uma perda muito grande para o país. Bom, voltando para o futebol, Zé, daqui a pouco tem São Paulo e Inter no Morumbi. O São Paulo com algumas ausências importantes, né? O Nenê, por exemplo, está suspenso. O Hudson, que vinha jogando muito bem, aí teve uma contusão, também não vai poder atuar. Enfim, o São Paulo não tem mais o Marcos Guilherme, que foi embora, né? E diante de um Internacional que nos últimos 4 jogos ganhou 3 e empatou 1. E aí, Zé, dá para o São Paulo ganhar mesmo sem o Nenê, que vinha numa fase realmente muito boa? Olha, o São Paulo teve pouco tempo para se recuperar psicologicamente da derrota contra o Palmeiras, né? Eu vi declarações do Aguirre, deixando que está tudo bem, tranquilo, e eu tinha dito isso também, né, que para o Palmeiras era essencial a vitória, para o São Paulo não. O São Paulo vinha bem no campeonato, é uma derrota assimilável. E se ele conseguiu transmitir isso para o elenco, eu acho até a perda. O São Paulo começa a perder jogadores importantes, né? O campeonato é terrível, né? O campeonato pune o Campeonato Brasileiro. Se você não tiver elenco à altura, você vai sentir esse reflexo a médio prazo. E é o que pode acontecer com o São Paulo. Hoje é um jogo difícil, mas é um jogo em casa. A torcida está entusiasmada com o time de São Paulo. A sensação que teve que a derrota não afetou esse entusiasmo da torcida com o time. E, é claro, 2 jogadores importantes. O Hudson se contundiu no jogo, entrou o Petros, que não serve mais para nada, e vai ter que jogar provavelmente o Petros hoje, né? Então, ver o que vai acontecer com o São Paulo no jogo de hoje. É jogo difícil, mas o São Paulo pode ganhar. Então tá. Bom, amanhã tem o Palmeiras em Porto Alegre, diante do Grêmio, né? É um jogo realmente espetacular, hein, Zé Boquinha? 2 das equipes aí favoritas, inclusive, para conquistar a Libertadores da América. Esse é o jogo, né? O jogo do campeonato até agora, porque o Grêmio está muito bem, o Palmeiras vem de uma ótima vitória,
A gente cansa de falar que o Palmeiras tem o melhor elenco do campeonato e é a hora da gente saber do Palmeiras. O Grêmio a gente sabe como é que vai ser. Vai ser um jogo em que o Grêmio vai tomar todas as atitudes, vai para cima e precisa saber se o Palmeiras vai encarar o Grêmio ou vai ficar lá atrás segurando o Grêmio. Pelo tamanho do Palmeiras e pelo que vem jogar, todo mundo do Palmeiras vai esperar que o Palmeiras vá para cima também. Então é a tendência de um grande jogo, né? Esse jogo vai refletir muito o que vai acontecer com as duas equipes daqui para frente no campeonato, sem dúvida nenhuma. Se o Palmeiras ganha um jogo desse do Grêmio lá, em Porto Alegre, ele vai para uma moral danada para a continuidade do campeonato, né? E o Grêmio pode cair um pouco de produção. Em contrapartida, se o Palmeiras perder um jogo desse, jogar de igual para igual, volta bem, é um jogo difícil. Como eu falei, a derrota do São Paulo é assimilável, você está jogando com grande equipe. É preciso que o torcedor entenda isso, que às vezes o torcedor não entende, ele quer vitória toda hora. E às vezes você não consegue, né? Agora, aqui vai ser um baita jogo, não tem a menor dúvida. Você acha que dá para o Verdão ganhar lá, Zé? Ou não? Eu acho que dá. Se o Palmeiras jogar da maneira que jogou, agora precisa ver se vai quem que vai jogar na meia, né? Que o Moisés saiu com dores, né? Não, mas ele deu uma entrevista coletiva, inclusive a gente vai trazer a palavra do Moisés amanhã no Bom Dia Esportes, dizendo que ele já está recuperado, se o treinador o escalar, ele pode jogar. E tem também uma informação, Zé, que o Lucas Lima está tendo problemas de família, isso aí estaria atrapalhando o rendimento dele em campo. Né? Coisa de família e tal, a cabeça dele não está muito boa, porque às vezes a gente critica, né? O jogador não está jogando bem e tal, e apareceu essa informação. E o Keno interessa ao Nasser da Arábia, que ofereceu 7 milhões e meio, o Palmeiras quer 10 milhões de euros para liberar o Keno, que já tem quase 30 anos, e evidentemente é um cara que é o maior custo, a maior relação custo-benefício que o Palmeiras teve, né, Zé? O Palmeiras contratou vários jogadores, mas o Keno custou 3 milhões de reais e de repente pode ser vendido por 10 milhões de euros. Olha a valorização do menino. Quer dizer, não é tão menino mais, mas do jogador. É um bom negócio para o Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Só que é um jogador que vai fazer falta. É um jogador de arranque, é um jogador que nos últimos jogos tem jogado muito bem. Então isso aí pode pesar sim contra o Palmeiras. Mas vai ter que vender, não tem conversa. Vai ter que vender e vai ter que usar o que tem o Palmeiras. Então os times vão sofrer algumas baixas, né, nessa janela que vai ser aberta. Então não vai ser muito fácil, não. Bom, Zé, a provável formação do Palmeiras para amanhã, ó. Jailson, Marcos Rocha que volta, cumpriu automática. Edu Dracena ou Luan, ele teve aí aquele chamado desconforto, né, o Edu Dracena, mas é dúvida. Thiago Martins e Vitor Luiz, Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés, Dudu, o Johan e o William, com a ausência do Keno, que também está machucado, não vai poder jogar. O Johan ganha uma oportunidade, embora não seja um atacante, mas é um cara que tem entrado muito bem e feito, olha, ele entrou bem contra o Sport e contra o São Paulo mais ainda, né, Zé? Entrado bem em todos os jogos, então está na hora dele jogar assim, realmente, não tem a menor dúvida. E vamos ver como é que ele vai fazer. Acho que vai bem, é um jogador de personalidade, é um garoto de muita personalidade, chuta muito bem, é um ótimo atacante. Bom, e no clássico de amanhã, Zé, entre Corinthians e Santos, tem uma coisa aqui que pouca gente se atentou, hein? Pode ser a despedida do Balbuena, viu, Zé Boquinha? Eu estou até achando estranho que ele não foi embora ainda. Porque é o seguinte... O cara tem mercado internacional, é um baita zagueiro, né? Um zagueiro que pode jogar em qualquer lugar do mundo, né? Então, e a multa dele é muito baixa, né? Ele pode sair a hora que quiser. Então, pode ter sim, sem dúvida nenhuma. Porque é o seguinte, ele e o Romero vão ter que se apresentar na seleção do Paraguai. Então, depois do jogo de amanhã, o Corinthians que já não tem... o Jadson tá fora. Não joga só depois da Copa. Contusão muscular. Né? Tem aquele N jogadores no departamento médico. Romero e Balbuena vão para a seleção do Paraguai. Eu fico imaginando o time que ele... Amanhã ainda tudo bem, mas eu fico imaginando o time que vai jogar domingo contra o Vitória, viu, Zé? 7 desfalques. Difícil, hein, cara? O Jadson tá machucado, não vai jogar, vai ser difícil, viu? Não vai ser fácil, não. Sei lá, vai ter que botar a garotada para jogar.
Não tem saída o Corinthians. Amanhã ainda deve ser o Walter, né? Mantuan, Henrique, Balbuena e o Sid Clay, Maicon e Gabriel, né? Aí Pedrinho, Rodriguinho, Matheus Vital, né? E talvez o Roger, se o Romero ainda é dúvida, se o Romero não puder jogar. Então amanhã ainda tem um esqueleto aí do Corinthians. Agora, a partir de domingo, ainda bem que também serão 2 jogos, né? Domingo contra o Vitória na Arena do Corinthians e na outra quarta-feira contra o Bahia em Salvador. E aí vem a Copa do Mundo. Você acha que por todos esses aspectos o Santos pode ser considerado favorito para amanhã, ou o fato do jogo ser na Arena do Corinthians tira um certo favoritismo do Santos? Não pode, porque o Santos também deu uma respirada num jogo só, né? Até então o Santos vinha mal para burro, né? O Santos pegou uma vaca atolada aí, meteu 5, mas é diferente, é outro jogo agora. Agora é Corinthians, com o time desfalcado ou não, é um time de camisa e é um clássico, né? Um grande clássico do futebol brasileiro, né? Já foi em outras eras um clássico maravilhoso. Então é outro tipo de jogo, e não dá para, se tem alguém favorito ainda, é o Corinthians para um jogo desse. O Santos como provável formação tem Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô, Diego Pituca, Renato e Jean Mota, Gabriel, Eduardo Sacha e Rodrigo. É um bom time no papel, Zé? É o que o Santos tem de melhor, né? O Rodrigo jogando muito, hoje já tem notícia que o Real Madrid quer levar também. O Barcelona também está brigando por ele. É outro que vai embora já, viu? Porque ele acabou de fazer 3 gols, o cara fala, o cara é bom mesmo, né? São as 3 grandes revelações do futebol brasileiro, né? O Vinícius Júnior, o Rodrigo e o Pedrinho do Corinthians, né? Jogadores que já devem estar na lista de compra de muita gente aí. O Rodrigo, ele tem 17, mas ele faz 18 em janeiro do ano que vem. Então ele não precisaria esperar tanto, né, no caso de uma negociação, para poder jogar na Europa, né? Foi diferente do o Vinícius Júnior, quando foi negociado, ainda demorou 1 ano e meio, tal, só agora, a partir de julho, que ele pode ir para o Real Madrid, e o Real, pelo jeito, vai bater o pé, até porque pagou muito caro por ele, né, para levá-lo, para tirá-lo do Flamengo. Vamos então virar a página. Bom, Zé Boquinha, o Renato Augusto tá aí treinando em 3 períodos para ver se melhora das dores no joelho esquerdo, para não ser cortado, viu, Zé? A situação do Renato... O Douglas Costa já melhorou, mas o Renato ainda tá com esse ponto de interrogação na cabeça aí. Pois é, né? Nós tínhamos previsto que ele não jogaria, né? Ele seria reserva na Copa, mas não por problema de contusão, né? Problema tático, problema do time, de ter um cara mais marcador ali pelo lado esquerdo, com mais velocidade. Não, desde a chegada da seleção brasileira, eu já não via que o Renato Augusto ia ser titular. Não tinha a menor dúvida que o Tite ia deixá-lo no banco, possivelmente para jogar depois. Agora, contundido, então, piorou mais a situação dele, que mesmo que ele se recupere nesses 10 dias aí, eu já não acredito que ele tenha lugar mais garantido como ele tinha na equipe. Vai ser um reserva, não tem a menor dúvida. Tomara que ele fique bem, que não era assim que eu queria ele fora, não, contundido. Mas taticamente e tecnicamente eu achava que ele não seria titular da seleção brasileira. Bom, as equipes têm até a véspera da estreia na Copa do Mundo, no caso o Brasil estreia dia 17, então o Tite teria até o dia 16 de junho para, no caso, né, do corte do Renato, convocar um outro jogador. Então ainda existe essa possibilidade aí, se o Renato Augusto tiver mesmo que ser cortado. E o William, rapaz, rasgou elogios ao professor Tite, Zé Boquinha. Ele disse que o professor é mais que um técnico. É muito mais que um treinador. Como um pai também, um cara muito inteligente, um cara que sabe controlar muito bem o grupo, passa a mensagem correta para nós jogadores, passa aquilo que nós temos que fazer dentro de campo, passa sempre o plano A, o plano B pra gente. Às vezes o plano A não tá dando certo, temos o plano B. Então, sem dúvida é um treinador diferenciado. Hoje, para mim, está entre os melhores treinadores do mundo.
é mais que um treinador, Zé Boquinha, é um verdadeiro pai. Você também era um paizão para os seus jogadores, Zé Boquinha, ou não? Tentava ser conselheiro, né? Tentava manter pelo menos um tratamento desse tipo, né? Ser o cara que estava ali, o jogador às vezes estava com problema em casa, doença na família, alguma coisa desse tipo, a gente sempre estava dando um apoio, sempre querendo saber, né? Porque a pior coisa do treinador é aquele treinador altamente profissional, né? Que chega lá, bate o cartão de ponto, dá o treino e vai embora. Esse aí é difícil ter sucesso. Você tem, pelo menos no Brasil, você tem que ser esse tipo de teste. Você tem que ser até um psicólogo do jogador de alguma maneira, né? Você está sempre junto com ele para ajudá-lo, não só no treinamento, na parte tática, para ele melhorar tecnicamente, mas fora até do ambiente do jogo, você ter essa relação como o Tite tem com os jogadores. Eu acho que sempre foi assim, e sempre tentei ajudar todo mundo e procurando nunca prejudicar ninguém. Porque aí na hora que você tem que dar aquela bronca, todo mundo vai aceitar a sua bronca como se fosse um pai mesmo quando dá bronca no filho. Sabe que está fazendo aquilo para ajudar, para melhorar. É assim que a banda toca. E ele falou que o Tite tem o plano A e o plano B. O jogador já entra em campo sabendo que tem um plano A, se não der certo já muda para o plano B. Isso é importante, né, Zé? Taticamente você já orientar o jogador, vamos começar assim, mas se a coisa não funcionar a gente muda. Isso é coisa de quem tem o elenco nas mãos, né, Zé? Não, e é importantíssimo, né? Você ter variações, né? Você ter variação de jogo. Porque às vezes o cara vai lá, analisa o teu time, vê seu time jogar e cria uma condição de anular certas coisas do teu time. Então você tem que saber disso. A hora que não está dando certo, você tem alguma coisa para fazer, mudar um jogador de posicionamento. E no fundo, quem vai decidir são os valores individuais, né? Você pode ter um bom conjunto do meio da defesa até um intermediário do adversário. Dali para frente, o negócio é quem tem mais garrafa para vender, quem tem mais qualidade técnica para reverter a situação. E a gente viu muito bem isso no segundo tempo de Brasil e Croácia. O Neymar entrou, o jogo virou completamente da água para o vinho, né? Foi outro jogo só com a entrada dele. Ainda mais ele jogando e fazendo o gol que ele fez. Bom, Zé, surgiu uma informação nas últimas horas, eu até comentei com o Fábio e gostaria de comentar com você também, porque a gente criticou muito o rapaz e acabou acontecendo uma coisa que a gente não sabia, né? O Karius, goleiro do Liverpool, ele, no começo do jogo, no começo do segundo tempo, ele se chocou com o Sérgio Ramos. Foi uma jogada que o próprio zagueiro do Liverpool chega a dar um cutucão assim por trás no Sérgio Ramos e meio que empurra o Sérgio Ramos para cima do Karius. Aí os dois se chocam, o Karius cai, fica um pouco desacordado e depois volta. Ele realizou exames no hospital nos Estados Unidos e os médicos chegaram à conclusão que ele teve uma convulsão e que isso fez com que ele perdesse, inclusive, um pouco da visão durante o jogo. E que isso foi, que esse problema foi que levou o Karius a falhar do jeito que ele falhou na final. Então é complicado, né? Tudo bem, a gente criticou, a gente viu, o goleiro falhou, mas não dava para imaginar que tivesse acontecido uma coisa dessa, né, Zé? Então, cara, são coisas que acontece e nem ele sabe que aconteceu, né, gozado, né, como é que é o cérebro, né, você tem que tomar muito cuidado. Na NBA, que a gente transmite sempre, existe um protocolo de concussão, né, quando o cara bate a cabeça ou toma uma paulada na cabeça, o cara é obrigado a sair do jogo. Ele não pode continuar, mesmo que ele levante, tome água, não, tô bem, não tá bem não. Vestiário, passa a ser feito lá testes durante o jogo, ele está no vestiário fazendo teste. Ele só volta para a quadra se realmente os médicos verem que ele está 100%, que não teve efeito. Mesmo assim, ele vai continuar sendo analisado e observado nas próximas 48 horas. Aconteceu recentemente com um jogador do Cleveland, o Kevin Love, que ele tomou uma paulada no jogo 6, saiu do jogo 6, foi testado e não pôde jogar o jogo de número 7. Ele ficou fora por causa desse protocolo de concussão.
Então o futebol precisa chegar mais perto disso aí, porque é onde tem mais contato, né? De cabeça com cabeça, de cotovelada, onde o pau come mais, né? Nesse sentido. Então é complicado, né? Ainda mais o jogador que cometeu os erros que ele cometeu, né? Que deram a vitória pro time do Real. Já que estamos no assunto, Zé Boquinha, ainda dá para LeBron James e seus companheiros? Não, tá difícil, cara. Tá difícil. 2 jogos em casa agora, pode ganhar, só que o LeBron vai ter que fazer mais 2 milagres, né? Tem feito um monte de milagres nesse pós-temporada e vai ter que fazer mais 2 baita milagres porque o time dele não ajuda muito. A coisa tá brava, né? Perderam o primeiro jogo, tava na mão, um lance livre errado, um rebote que o cara, em vez de fazer a cesta, achou que o time tava ganhando, saiu com a bola correndo pro meio da quadra para segurar a bola. E o jogo estava empatado e na prorrogação eles tomaram uma piaba. O segundo jogo foram 3 bons, os 3 primeiros quartos equilibrados, depois também o Golden State abriu 20 pontos. Pode até ganhar esses 2 jogos, mas não ganha o título, não. Zé, uma curiosidade, no basquete também tem boi cansado ou só no futebol? Não, o basquete é mais difícil, né? Porque o basquete é muito dinâmico, pequena, né? E você tem um cronômetro que fica policiando você de 24 segundos, né, para arremessar uma bola, e você precisa marcar, né, você tem que correr, então você ataca e marca 24 segundos, geralmente um ataque é 10, 15 segundos, já está sendo arremesso, você tem que brigar na tábua, tem que sair para um contra-ataque, é muito difícil para um boi cansado no basquete, é complicado. E você pode trocar o time inteiro também, o rodízio também, é maior. Se o cara tá lá meio morcegando, você pode tirar e botar um cara mais esperto. Ele não tem tempo de virar um boi cansado, né? Não tem tempo. Quando ele começa a bocejar, o técnico já fala, vem cá, meu filho, senta aqui, você quer dormir, senta aqui no banco, mas não me atrapalha. Então tá bom, Zé, valeu, grande abraço e amanhã estaremos juntos aí no grande clássico Corinthians e Santos. Eu não sei, mas se der empate, talvez os dois se segurem ainda nos respectivos cargos. Agora, quem perder amanhã, eu acho que a chance de pegar o boné é grande, tanto o Jair quanto o Ló, você não acha, não? Eu não sei, o Jair, depois desse jogo aí, o Santos está na Libertadores, eu acho que nele tem alguma coisa a mais. O técnico do Corinthians é que eu não vejo chance dele continuar não, se o time não ganhar amanhã. E não é nem não ganhar, né? Um time jogar com uma forma diferente, né? Jogar mais ofensivamente. Tá muito assustado o time do Corinthians. Eu não sei se é reflexo do técnico. E às vezes sempre o comportamento de jogador em campo é reflexo do técnico. É você ter um técnico que tá meio pisando em ovos, e o time já percebe, o jogador é maneiro pra caramba, já vê que o cara não tem muito pulso, aí todo mundo dá uma parada, né? Então realmente é complicado. Então tá, Zé, grande abraço, hein? Valeu, Lima, até. Então é isso, a qualquer momento tem Click Time atualizando as informações mais importantes para você. Amanhã às 9 da manhã, o Breakfast News, com as primeiras notícias do dia. Às 11, o Bom Dia Esportes, com um resumo completo do futebol pelo Brasil e pelo mundo. Amanhã, em função da transmissão de Corinthians e Santos, e na quinta-feira, por causa da transmissão do Fla-Flu, não teremos o Boa Noite Esportes. Então fica o convite, amanhã, 9 da noite, Corinthians e Santos, Brasileirão 2018. Obrigado a você que curte as nossas páginas através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. Você pode ouvir quando quiser, acessando www.radiofutebolclube.com.br no seu tablet, celular ou computador. Você pode também
acompanhar a nossa programação especial sobre a Copa do Mundo 2018. Grande abraço, até a próxima, fique sempre conosco. A Rádio Futebol Clube, somos apaixonados por esportes.